Olá! Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo te encontre neste momento e toque e preencha o teu coração. Farei agora a leitura do capítulo 20 do livro O Peregrino, de John Bunyan. Cristão e Esperança, que eram dois personagens, passam pela terra habilitada, atravessam o rio da morte e dão entrada na gloriosa cidade de Deus. Depois das agradáveis práticas que acabo de referir, vi em meu sonho que os peregrinos tinham passado a terra encantada e estavam à entrada do país de Beulah. Muito doce e agradável era o ar desse país que atravessavam e onde se alegraram por algum tempo. Recreavam-se em ouvir o canto das aves e a voz das rolas e em ver as flores que juncavam os prados. Nesse país o dia é permanente, brilhante o sol em todo o seu esplendor, pelo que está inteiramente fora dos limites do vale da sombra da morte e do domínio do gigante desespero. Nem dali se avista a menor parte do castelo da dúvida. Achavam-se os peregrinos muito próximos da cidade para onde iam, e mais de uma vez encontram habitantes delas, pois os resplandecentes costumavam passear por aqueles sítios que ficavam, por assim dizer, dentro dos limites do céu. Foi nesse país que se renovou o contrato entre o esposo e a esposa, e assim como eles se rejubilam mutuamente, assim goza com eles o seu Deus. Não faltava ali nem trigo, nem vinho, pois havia abundância de tudo quanto tinham buscado em toda a sua peregrinação. Ouviam-se grandes vozes que partiam da cidade, exclamando: Dizei à filha de Sião, eis aqui vem o teu Salvador, eis aqui a sua recompensa com ele. Finalmente, os habitantes do país chamaram-se Povo Santo, redimidos do Senhor, etc. Ditosos eles. Quanto mais se internavam naquele país, maior era o seu regozijo, e quanto mais se aproximavam da cidade, tanto mais perfeita e magnífica era a vista que se patenteava a seus olhos. Era a cidade construída de pérolas e pedras preciosas, as suas calçadas a ouro, de modo que o brilho natural e o reflexo dos raios de sol fizeram com que Cristão adoecesse de desejos. Esperança também se sentiu atacado desta enfermidade, pelo que se detiveram um pouco para descansarem, exclamando no meio da sua ansiedade: Se encontrares o meu amado, faze-lhe saber como de amor estou enfermo. Em breve se fortaleceram e, achando-se mais dispostos a arrastar com a enfermidade, prosseguiram no seu caminho, aproximando-se da cidade cada vez mais. À beira da estrada havia excelentes vinhas e deliciosos jardins. Encontraram o jardineiro e perguntaram-lhe a quem pertenciam vinhas e jardins tão formosos. Respondeu-lhes que eram propriedade do rei e que tinham sido plantados para o seu deleite e consolação dos peregrinos. Mandou-os entrar nas vinhas e ofereceu-lhes os mais primorosos cachos. Mostrou-lhes o passeio em que o rei se deleitava e terminou por convidá-los a dormirem ali. E vi que, enquanto dormiam, falavam mais do que em toda a sua viagem, e tendo notado isso, disse-me o jardineiro: Não tens de que te admirar. É da natureza do fruto destas vinhas entrar suavemente e falar aos lábios dos que dormem. Quando acordaram, prepararam-se para entrar na cidade. Mas, como já disse, sendo esta de ouro fino, era tal o reflexo do sol e tão altamente glorioso que não puderam contemplá-los com a face descoberta. E vi que lhes saíra ao encontro 2 homens com vestidos reluzentes, como ouro, cujos rostos estavam brilhantes como a luz, e lhes perguntaram de onde vinham, onde se haviam hospedado, que dificuldades e perigos, que consolações e prazeres tinham encontrado pelo caminho. Satisfeitas essas perguntas, disseram-lhe: Só vos faltam 2 dificuldades a vencer. Entrareis em seguida na cidade. Cristão e o seu companheiro pediram-lhe logo que os acompanhassem. Os homens responderam que aceitavam da melhor vontade, mas preveniram-nos
de que teria de vencer pela própria fé, e assim caminharam juntos até avistarem a porta. Chegados ali, vi que entre eles e a porta havia um rio, mas não havia ponte alguma por onde se pudesse passar. E o rio era muito profundo. Ao vê-lo, os peregrinos ficaram muito assustados, mas os homens que os acompanhavam disseram-lhes: ou há vez de atravessá-lo, ou não há vez de chegar à porta. Não há outro caminho? Perguntaram os peregrinos. Ah, responderam os homens, mas só para 2, que são Enoque e Elias, aos quais foi permitido passar por cima do rio desde a fundação do mundo, o que a mais ninguém foi permitido até agora. Começaram então os peregrinos, especialmente cristãos, a desconsolar-se, a olhar para um e outro lado, mas não podiam encontrar caminho por onde evitassem o rio. Perguntaram aos 2 companheiros se a água era igualmente profunda em todo o rio. Responderam-lhes que não, mas que isso lhes devia ser indiferente, porque o encontrarem-na mais ou menos profunda dependia da fé que tivessem no rei do país. Decidiram, pois, a entrar na água, mas apenas o fizeram, começou o cristão a submergir-se e a bradar à esperança: afundo-me nessas águas, passam sobre mim todas as ondas. Respondeu-lhe Esperança: tem coragem, irmão, eu alcancei o fundo e acho-o seguro. Ah, meu amigo, exclamou o cristão, rodearam-me as dores da morte, e não verei a terra que mana leite e mel. Nisto caiu sobre o cristão grande horror e obscuridade, de modo que nada podia ver. Perdeu parte dos sentidos, de modo que não podia recordar-se nem falar com acerto de nenhum dos doces refrigérios que tinha encontrado no caminho. Todas as palavras que pronunciava davam a entender que tinha horror e se aterrorizava de morrer naquele rio e de não chegar à entrada pela porta da cidade. Os circunstantes também observavam que ele tinha dolorosos pensamentos do pecado que cometera, tanto antes como depois de se fazer peregrino. Igualmente se notou que o afligiam aparições, fantasmas e espíritos maus, o que se depreendia das palavras que soltava. Muito grande era o trabalho de Esperança para conservar fora da água a cabeça de seu irmão. Algumas vezes submergia-se inteiramente, o que o deixava quase meio morto. Tratava-se de o consolar, faltando-lhe da porta e dos que ali estavam esperando. Mas Cristão respondia: e a ti? É a ti que esperam. Sempre foste Esperança, desde que te conheço. Ah, por certo que, se eu fosse aceito por ele, levantar-se-ia para ajudar. Mas por meus pecados trouxe-me ao laço e abandonou-me nele. Nunca, respondeu Esperança. Esqueceste, sem dúvida, o texto em que se diz dos maus: não atendem à sua morte e não há firmeza na sua ferida. Não participam dos trabalhos dos homens, nem com os homens serão flagelados. Essas aflições e trabalhos, porque está passando neste rio, não são sinal de que Deus te tenha abandonado e recebido da sua bondade, e se vives dele, são as tuas aflições. Estas palavras fizeram com que Cristão ficasse muito pensativo, pelo que Esperança acrescentou: confia, irmão, Jesus Cristo te sara. Ao ouvir isto, o cristão exclamou em alta voz: sim, o vejo e ouço o que me diz. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo, e os rios não te submergirão. Assim iam se aproximando mutuamente, e o inimigo nada pôde contra eles, de modo que os deixou como se estivesse acorrentado até passarem o rio. A profundidade das águas ia decrescendo, e em breve encontraram um terreno em que puderam firmar os pés. Que grande consolação experimentaram quando viram outra vez, na margem oposta, os 2 resplandecentes, que, saudando-os, lhes diziam: somos espíritos administradores, enviados para o serviço em favor dos que hão de ser herdeiros da salvação. E cada vez se aproximaram mais da porta. Deve-se notar que a cidade está edificada sobre uma grande montanha, mas os peregrinos subiam-na com facilidade, porque iam pelo braço dos resplandecentes, além do que tinham deixado atrás de si no rio os seus vestidos dos mortais. Subiam, pois, com a maior agilidade, apesar de estarem mais altos do que as nuvens. Os fundamentos
sobre que se assenta a cidade. Com prazer eles transpuseram as diversas regiões da atmosfera, falando entre si docemente e cheios de consolação por terem atravessado o rio a salvo e por terem a seu serviço tão gloriosos companheiros. Quão agradáveis lhes era a conversação que tinham com os resplandecentes. Ali, diziam eles, há uma glória e uma formosura inefáveis. Ali está o Monte Sião e a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos e os espíritos dos justos. Já estáis perto do paraíso de Deus, onde vereis a árvore da vida e comereis do fruto inacessível. Recebereis, quando entrardes, vestidos brancos, e o vosso trato e conversação com o Rei durará pelos dias de toda a eternidade. Não tornareis a ver ali o que víeis e sentíeis antes na região inferior da terra, isto é, dor, enfermidade, aflição e morte, porque tudo isso é já passado. Ides a juntar-vos com Abraão, com Isaque, com Jacó e com os profetas, a quem Deus livrou do mal futuro, e ora descansam em seus leitos, por haverem andado em justiça. Ides receber consolação por todos os vossos trabalhos e gozo por toda a vossa tristeza. Recolhereis o que semeastes, isto é, o fruto de todas as vossas orações e das lágrimas e sofrimentos que pelo Rei passastes no caminho da vossa peregrinação. Cingireis coroas de ouro e gozareis a perpétua vista e presença do Santo, porque ali o vereis como ele é. Servireis continuamente com louvores, com vozes de júbilo e com ação de graças, aquele a quem desejáveis servir no mundo com bastante dificuldade por causa da fraqueza da vossa carne. Os vossos olhos regozijar-se-ão com a vista, e vós mesmos com a doce voz do Altíssimo. Recuperareis a companhia dos amigos que vos precederam, e recebereis com alegria todos aqueles que vos precederam, e recebereis com alegria todos aqueles que vos seguiram no lugar santo. Ser-vos-ão dados vestidos de glória e de majestade, e quando o Rei da Glória vier das nuvens ao som da trombeta, como sobre as asas do vento, vireis vós com ele, quando se assentar no trono do julgamento. Assentar-vos-eis ao seu lado, quando pronunciar sentença contra os que obraram iniquidade, ou sejam anjos ou homens, tereis também vós naquele julgamento. E quando voltar para a cidade, voltareis com ele ao som da trombeta e ficareis com ele para sempre. Quando iam chegando à porta, eis que uma multidão de hostes celestiais saiu ao seu encontro, perguntando: quem são estes e de onde vieram? Responderam os resplandecentes: são homens que amaram nosso Senhor quando estavam no mundo, e tudo deixaram pelo seu santo nome. Enviou-nos ele para vos trazermos aqui, e temos-los acompanhado na sua desejada viagem, para que entrem e contemplem o seu Redentor face a face, com grande gozo. E as hostes celestiais deram vozes de júbilos e exclamaram: bem-aventurados os que são chamados à ceia do Cordeiro. Ao ouvirem essas palavras, os músicos do rei tocaram seus instrumentos suaves melodias, que ressoavam nos céus, e com vozes e gestos de alegria, cantando e fazendo soar seus instrumentos, saudaram 1.000 vezes aos que vinham do mundo. Puseram-se uns à direita, uns à esquerda, uns adiante, outros atrás, como para os acompanhar e perseverar nas regiões superiores, enchendo os espaços de sons melodiosos, de modo que parecia que o próprio céu tinha vindo recebê-los. Era a marcha triunfal mais formosa que se tem visto. Tudo indicava aos dois peregrinos quão bem-vindos eram à cidade e com quanta alegria eram recebidos. Já a avistavam, já ouviam os alegres repiques de todos os sinos que saudavam a sua chegada. Oh, que pensamentos tão alegres e arrebatadores! Lhes acudiam ao verem o júbilo da cidade, a companhia que iam gozar e para sempre. Que língua ou que pena poderiam exprimi-los? Ei-los chegados à porta da cidade, sobre a qual viram gravadas com letras de ouro as seguintes palavras: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas.
Bateram com força e logo apareceram por cima da porta os rostos dos que moravam lá dentro. Enoque, Moisés, Elias, que perguntando quem batia, obtiveram essa resposta. São 2 peregrinos que vieram da cidade da destruição, pelo amor que tem ao rei deste lugar. Então, cada um dos peregrinos entregou o pergaminho que recebera no princípio, e tendo sido esses documentos levados ao rei e lidos por ele, mandou abrir as portas aos peregrinos, para que entrasse a gente justa, guardadora da verdade. Vi-os então entrar, e que depois de terem transposto a porta, foram transfigurados e receberam vestidos que resplandeciam como ouro, e harpas e coroas que lhes foram entregues, para que com as primeiras entoassem louvores, e as segundas lhes servissem de distintivo de honra. Ouvi tornarem a replicar os sinos da cidade, em sinal de regozijo, ao mesmo tempo que os ministros do rei diziam aos peregrinos: entrai no gozo do nosso Senhor. E eles responderam com alegria e efusão: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja bênção, honra e glória e poder para todos sempre. Aproveitei o momento em que se abriam as portas para eles passarem e olhei para dentro, e eis que vi a cidade que brilhava como o sol. As suas ruas eram calçadas a ouro, e passeava por elas uma multidão de homens, com coroas na cabeça, palmas e harpas de ouro nas mãos, cantando louvores. Vi também que uns tinham asas e que cantavam sem interrupção: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E tornaram a fechar as portas. E eu fiquei de fora, cheio de pesar, pois anelava por entrar e gozar as coisas que tinha visto. Pena foi que o meu sonho não acabasse com tão doces impressões. Depois de fechadas as portas, olhei para trás e vi Ignorância, que chegava à margem do rio. Passou depressa e sem metade das dificuldades que os peregrinos tinham encontrado. E aconteceu assim porque estava ali um barquinho chamado Vã Esperança, que o ajudou a passar na sua barca. Ignorância subiu também a montanha em direção à porta, mas ninguém foi ao seu encontro para o ajudar, nem lhe dirigiu uma palavra de estímulo ou de consolação. Chegando à porta, olhou para o letreiro que o encimava, começou a bater, supondo que franqueariam a entrada, mas os que lhe apareceram por cima da porta perguntaram-lhe de onde vinha e o que queria. Respondeu-lhes Ignorância: comi e bebi presença do rei, e ele ensinou nas nossas ruas. Dá-nos então o diploma para o mostrarmos ao rei. Ignorância procurou em seu seio, mas nada encontrou. Não tinha diploma algum. Disseram-lhe, pois: não tens diploma? Ignorância nada respondeu. Comunicado o rei o que acontecia, ordenou ele aos resplandecentes que atassem Ignorância de pés e mãos e o lançassem fora. E vi que o levavam pelos ares até a porta que eu tinha visto na fralda da serra, e que dali o precipitaram. Fiquei surpreendido, mas serviu-me isto de importante lição, pois fiquei sabendo que da porta do céu há caminho para o inferno, do mesmo modo que o há na cidade da destruição. E nisto acordei, e vi que tudo fora um sonho.